tem alguns erros que a gente comete, né, que eu já cometi no meu relacionamento, tive que aprender a lidar com isso, e que muitas pessoas também cometem, que acontecem corriqueiramente, sem a gente prestar atenção, e a gente vai deixando acontecer, sem observar, e quando a gente vai ver, a relação já tá totalmente sem graça, sem gosto, sem jeito, e a gente tá ali só por estar. Então, o meu objetivo hoje é que você conheça esses 4 principais erros que a gente comete na nossa relação e que bota a relação a perder, sem que a gente nem faça ideia disso, tá bom? Sejam muito bem-vindas e vamos falar sobre o relacionamento. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é um relacionamento saudável, né? O que é um relacionamento saudável para você? Alguns dos conceitos que a gente tira de estudos e de coisas que eu leio e dos atendimentos que faço também, é que um relacionamento saudável é aquele que dá igualdade de direitos para as duas pessoas, igualdade de oportunidades, onde os dois conseguem se colocar, onde os dois conseguem dizer o que pensam, onde os dois conseguem ser felizes, amar, serem amados. Então isso é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é aquele que as duas pessoas têm a mesma oportunidade de vida mesmo, né? As mesmas oportunidades na vida. Junto com isso, vem também a autonomia, o carinho, a atenção, os combinados, né? Fidelidade aos combinados, enfim, liberdade, respeito. Isso tudo faz parte de uma relação saudável. Não existe ter uma relação saudável sem ter essas questões, né? Esses pontos importantes. Então é muito importante que você saiba disso. E aí, o que acontece? Quando a gente se apaixona, né, é muito comum a gente casar muito no início do relacionamento. Já aconteceu isso com você? Comigo aconteceu. Eu, em 1 ano e meio, a gente foi o suficiente pra gente namorar e vai casar. Ou seja, eu casei na época da paixão. Dizem que os estudos mostram, a neurociência mostra, que nos primeiros meses de relacionamento, que a gente tá apaixonado, o nosso circuito do prazer no cérebro, ele tá acionado. E o que acontece nesse circuito do prazer? Ele faz parte do sistema límbico, né? Do sistema de sentimentos, de emoções. Então, o que acontece nesse sistema quando a gente se apaixona? Ele fica totalmente acionado, muda os nossos níveis serotoninérgicos, né? A nossa produção de serotonina. O que é a serotonina? É o neurotransmissor da felicidade. Então, quando a gente tá conhecendo alguém, quando a gente tá apaixonado por alguém, não dá aquela sensação de que você precisa do outro pra viver? E que você precisa ficar com o outro? Então o outro viaja, dá aquela tristeza de ficar longe, né? Assim, o outro tem que trabalhar até mais tarde, dá aquela sensação de tristeza. A gente sente isso nesse período de paixão. Por que a gente sente isso? Porque os nossos níveis serotoninérgicos descem quando a gente está longe da pessoa amada. Ou seja, aquela pessoa que a gente ama vira a nossa fonte de prazer, tá? Então, quando a gente se apaixona por alguém, aquelas sensações boas de frio na barriga, do coração batendo forte, nada mais é do que o meu sistema do prazer aqui no meu cérebro totalmente acionado. E o que acontece quando o meu sistema do prazer está acionado no meu cérebro? Automaticamente, meu sistema da racionalidade fica desativado. É por isso que a gente tem, dos estudos que eu li, tinham alguns que traziam o termo comportamentos demenciais, assim, né, de demência. Por quê? Porque a gente faz coisas na impulsividade, a gente faz coisas sem pensar, a gente faz escolhas sem pensar, a gente escolhe estar com as pessoas erradas. Então essa fase de paixão é aquela que convence a gente de que vale muito a pena estar com aquela pessoa porque ela é a nossa única fonte de prazer. Entende? Então o que acontece? Essa sensação, o problema é que essa sensação toda de prazer quando você tá na presença do outro, ela tem fim, ela não é eterna. Ninguém aguenta viver nessa intensidade de relacionamento, né? O relacionamento ele vai para um nível linear, onde você tem momentos de prazer intenso, mas isso não acontece todos os dias, são momentos, né? E isso faz parte de todas as relações. Então, quando a gente entra nesse processo do meu sistema do prazer ficar mais desacionado, né, se a gente pode usar essa palavra, mais inativo, automaticamente aumenta a nossa necessidade de ter todas essas características do relacionamento saudável. Respeito, atenção, responsabilidade afetiva. Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente sobre isso, que quando a gente faz escolha de um sócio, a gente não escolhe um sócio só porque a gente gosta da companhia do sócio. A gente escolhe o sócio pelas habilidades que ele tem, né? Pelo que você olha pra ele e fala, nossa, essa pessoa tem habilidade. Você não escolhe tua melhor amiga pra ser tua sócia, muitas vezes. Né? Por quê? Porque muitas vezes a tua melhor amiga é uma pessoa gastona,
que não sabe administrar direito, ou que não tem capacidade ali de estar naquele, não tem habilidade para estar nesse lugar de sócio, não é assim? Porque quando a gente vai fazer dinheiro, a gente é muito mais racional do que quando a gente vai se relacionar. Então, o que é o relacionamento? Nada mais é do que uma sociedade, que é um contrato que a gente faz de dividir a vida com alguém. E aí, o que a gente faz? A gente faz essa escolha pelo circuito do prazer, pela emoção. E muitas vezes, essa pessoa que eu escolhi pra estar comigo, ela não tem habilidades pra ser meu sócio, ela não tem habilidades pra ter um relacionamento, ela não tem responsabilidade afetiva, ela não sabe dar carinho, ela não sabe dar atenção, ela não sabe prover cuidado, ela não sabe fazer essas coisas. Então, o que acontece? Eu tenho uma relação que não é saudável. Por quê? Porque essa pessoa não sabe, não tá nesse lugar, né? É o caso dos caras que casam, mas que continuam se comportando como solteiros. Não tinha habilidade pra casar, né? Tinha um sentimento, tinha emoção, mas não tinha habilidade pra casar. Então, essas coisas a gente vai deixando passar. Esse é o primeiro dos erros de todos, né? A escolha, que muitas vezes essa escolha é pautada nessa emoção, nesse momento da paixão aí dos primeiros 18 meses. Então, assim, entre 12 e 18 meses, essa sensação de prazer, ela vai reduzindo, ela vai amenizando. E principalmente se eu já passei por uma fase como eu, né? E eu sei que tem outras pessoas aqui que casaram logo no início da relação. O que acontece? A minha sensação de prazer, ela vai reduzir e vai dar lugar a uma rotina. Só que não é porque ela vai porque ela vai dar lugar a uma rotina que ela precisa ser uma rotina ruim. Pode ser uma rotina agradável, saudável, pode ser uma rotina feliz, pode ser uma rotina com respeito, com carinho, com educação, com tudo que se pode ter dentro de um relacionamento. O problema é o seguinte: quando esse nível de prazer abaixa, né, a gente tem acesso à parte racional. E aí a gente começa a observar, putz, ele é mentiroso. Mentiroso. Mas ele me mentia lá na época do namoro. Por que eu não ligava naquela época? Porque naquela época eu tava apaixonada. Então quando eu tô apaixonada, eu não faço a escolha pela racionalidade. Eu faço a escolha pelo prazer, pelo sentimento, pela serotonina que tá alta quando eu tô perto dele, né? Então quando ele me causa um bem-estar muito grande, é por isso que eu entendo que eu preciso estar com ele. Quando eu tô longe dessa pessoa, o que acontece? Eu fico triste. Por quê? Porque eu não tenho essa produção de serotonina quando eu tô longe dele. Então o que acontece? Eu entendo, eu associo o companheiro às sensações de prazer. Então, muitas vezes a gente escolhe pessoas que não têm habilidade para estar no relacionamento, que não sabem ter responsabilidade afetiva, que não sabem cuidar, que não sabem fazer troca, né? Que não sabem se doar. E isso é muito complicado. Como isso dura entre 12 e 18 meses, como eu já havia dito pra vocês, a rotina começa a dar lugar a toda essa intensidade do relacionamento. Toda essa intensidade de amor e de bem-estar acaba se tornando uma rotina. E aí, alguns erros são muito comuns. O primeiro deles é o parar de ter momentos de prazer. O casal entra nessa de que porque agora a gente é casado, a gente não precisa mais sair junto, a gente não precisa mais ter momentos juntos, a gente tá sempre envolvido com muita família, então ou a gente tá na casa dos pais, ou na casa dos sogros, ou na casa dos amigos, e nunca sozinhos os dois. Isso é muito comum, tá? Geralmente a gente faz o que quando a gente tá namorando? A gente gosta de ficar sozinho, né? A gente gosta de ter aquele momento ali, a dois e tudo mais. Quando a gente casa, outras pessoas começam a agregar, né? A se agregar, a ficar perto, a ficar junto. E automaticamente, esse tempo todo que a gente acha que a gente vai ter tempo pra namorar, pra ficar junto e tudo mais, não é real. Por quê? Porque a gente tem vida, né? Ninguém vive de amor. A gente tem boleto pra pagar, né? Então a gente sai pra trabalhar, a gente cuida dos filhos, a gente cuida da casa, né? Quando tem filhos, enfim. Mas a gente cuida da casa, a gente cuida dos nossos afazeres, a gente faz várias coisas. Ontem, por exemplo, foi o dia lá em casa. Nós estamos sem a nossa ajudante essa semana, então foi dia de limpar a casa. Então o nosso domingo foi o maridão na cozinha, dando faxinão na cozinha, lavando os banheiros, a casa por minha conta, aspira a casa, passa pano, arruma, limpa, tira poeira, não sei o quê. Por quê? Porque é a rotina, a gente precisa cuidar de onde a gente tá, né? Então, pergunta pra alguém que tá namorando, tá noivo, tá pra casar, se pensa nesses momentos. Não pensa, acha que vai ser lindo, que vai ser maravilhoso. De noite, na hora que eu deitei, na hora que eu fui levantar, travou a coluna. Falei, tô velha, não tô aguentando mais, né? Um dia de aspirar a casa, já tô pedindo arrego. Faço exercício todo dia na academia, fui aspirar a casa um dia, quase que eu não consigo andar. Então isso é muito comum. A gente começa a perceber a idade chegando, a gente começa a perceber as nossas limitações vindo, enfim.
Isso tudo vai acontecendo. E o primeiro problema aí é justamente não ter esses momentos de prazer, de ativação desse circuito, onde eu libero serotonina junto com esse meu parceiro, onde a gente faz coisas juntos. Então, por isso que eu sempre falo, quando eu atendo algum casal, é importante vocês terem atividades que vocês façam juntos, né? Uma coisa que eu amo fazer com meu marido é treinar com ele. Por quê? Porque é uma hora que a gente se diverte, a gente se curte, a gente se ajuda, né? Então, dá aquela bulinada no marido, né? O marido dá aquela bulinada na esposa. Por quê? Porque é um momento legal, é um momento que você tá ali se divertindo e fazendo uma atividade em comum, aprendendo a trabalhar em equipe, aprendendo um a ajudar o outro, sabe? Então, esses momentos de prazer são muito importantes dentro da relação. Momento de ficar sozinho, momento de viajar sem os filhos, momento a dois, de sair pra jantar, sabe? De se cortejar mesmo. A gente vai deixando isso passar sem perceber. A gente vai entrando nessa rotina insana de trabalhar, pagar conta, dividir tarefa, limpar a casa, não sei o quê. E a gente esquece desses momentos, de ter esses momentos de prazer. Quem me acompanha aqui sabe, de vez em quando Lavínia dorme um final de semana na casa da vovó, a gente pode não ir pra lugar nenhum, às vezes a gente tá em casa. Mas só o fato de você estar em casa, jantando, você e seu marido, sem nenhuma criança correndo em volta da mesa, já é uma paz sem tamanho. Quem é mãe de criança aqui sabe, né? Já é um outro tipo de conversa que se tem ali. Então, muitas vezes eu preciso criar essas oportunidades, criar esses momentos onde a gente divide, onde a gente tá junto, onde a gente gasta tempo, sabe? Onde a gente gasta energia um pro outro e fazendo coisas juntos. Eu tava vendo esses dias, quando a gente viajou pra Nova York em 2014, não tinha Lavínia ainda, a Lavínia tava na barriga. Um frio desgramado. E eu vendo os vídeos do Rinaldo rindo e tal, e brincando comigo. E eu mostrei pra ele, falei, amor, olha só como a gente era criança, como a gente se divertia junto. Não que a gente não se divirta hoje, né? Mas antes, gente, você dorme a hora que você quer, você acorda a hora que você quer, você faz o que você quer, né? Outra realidade quando você é um casal que não tem filhos, pra depois ser um casal né, e ser pai e mãe. Então eu tava falando pra ele isso, falei, olha a nossa cara de neném, como a gente não se preocupava com nada. E como essa viagem foi gostosa, como as nossas viagens antes dela foram muito de nós dois, assim. E o quanto que isso é importante agora, depois de casado, pra fortalecer, como se fosse um adubo ali da florzinha, sabe? Pro negócio florescer melhor, pra ficar bom. Por quê? Porque se eu fortaleço esses momentos de prazer, se eu fortaleço esse circuito do prazer, aguentar o que é difícil fica muito mais fácil. Aguentar aquilo que é problema, né? Aquilo que é dificuldade, que é diferença de gênio, de personalidade, fica muito mais leve, porque eu sei que tem um motivo. Porque eu sei que aquela pessoa, mesmo com todos aqueles defeitos, me faz bem, me faz feliz. Entende? Então eu preciso ter estes momentos. Agora, você não vai ter tempo. Você precisa promover esses encontros, sabe? Você precisa fazer isso acontecer, né? Eu cheguei em casa na sexta-feira passada, tinha lá um espumantezinho geladinho me esperando, com uns quitutezinhos me esperando pra gente assistir uma live junto, tomar uma e ficar com a filhinha do lado. Mas isso é importante, ter esses momentos onde vocês relaxem juntos, que vocês façam coisas que vocês gostem juntos. É primordial que vocês conseguirem continuar com essa relação e fazer essa relação funcionar nos dias ruins. Ok? E isso também é um fator de proteção para a infidelidade. Por quê? Porque se eu estou... O processo da infidelidade, quem assistiu a live de infidelidade vai lembrar, também é desse circuito do prazer que é acionado. Ele é um pouco menos do que o amor mesmo, que é a paixão que a gente tem na relação, porque ele tem aí uma questão de infração. Então, se é algo que machuca, se é um prazer que eu sinto às custas de alguém, às custas da dor de alguém, automaticamente, o que a gente chama de voz da consciência, que nada mais é do que o nosso córtex pré-frontal dando sinais de que você está fazendo uma coisa errada, isso diminui a sensação de prazer da traição. Então, um fator de proteção, né, os neurocientistas falam um pouco sobre isso, um dos fatores de proteção para a relação é promover esses momentos onde eu ativo o prazer dentro da minha relação com a maior frequência possível. Então, se eu tô numa casa onde a gente só briga, só discute, só tem problema, a tendência de acontecer uma infidelidade nessa casa é muito maior. Ah, Roberta, mas não interessa, a pessoa fez um compromisso. Fez, mas ela vai ter muito mais facilidade de cumprir o compromisso dela com você se o ambiente de vocês for um ambiente agradável, se for um ambiente que tenha respeito, se for um ambiente que for prazeroso, entende? Então ter esses momentos é muito importante, até mesmo para prevenir, para cuidar aí da relação de vocês, para não cair numa infidelidade. É muito importante. Ok? Até aí tá dando para entender, meu povo? Vou tomar um pouquinho de água, que eu tô com a garganta seca. Eu tô atendendo desde 2 horas da tarde, atendimento online. Seca a minha garganta, porque um atrás do outro, eu saio daqui acabada, real oficial.
Ok, tá dando pra entender? Gente, se vocês tiverem perguntas e não quiserem mandar aqui pra eu não aparecer, pode mandar na caixinha, que eu abro a caixinha aqui e respondo vocês, tá? Eu vou separar uns 5 minutinhos no final pra responder as perguntas de vocês. Dicas, perguntas, se vocês quiserem perguntar o que eu faço lá em casa, eu conto também, tá? Eu não tenho vergonha não, eu conto mesmo. Esses dias meu marido falou assim comigo eu brinquei com ele, falei, gente, essas meninas estão achando que você é perfeito, amor. Aí ele falou assim, mas eu sou mesmo. Eu falei, ninguém merece, ainda se acha. Falei com ele se vocês pediram um live com ele, né? Vou ver se sexta-feira eu consigo convencê-lo. Vamos ver se eu consigo. O homem tá tímido de vir aqui. Mas eu vou ver se eu consigo convencê-lo de vir aqui falar um pouquinho, nem que seja junto comigo. Que aproveitar que eu vou estar em casa na sexta, né? Sexta feriado. Um ótimo dia pra ter um momento de prazer com teu marido, com a tua esposa, tá? Então prepara aí, já vai agilizando o processo pra vocês terem esse momento. Já manda as crianças pra casa da avó, bota as crianças pra dormir mais cedo, contrata uma babazinha pra ficar lá uma noitezinha com seu filho. Se quiser eu tenho indicação, tá? Só me mandar mensagem aqui que depois eu te indico a Tati, que é babysitter, que cuida de criança, que é super de confiança. Então se precisarem é só me mandar mensagem aqui, galera de Vitória, que mora por aqui, a gente manda. Aderley, você tá aí? Aderley Papaizuco, papai de 2, já passou na minha frente. Isso aí, gente. Vamos lá. Segundo erro que acontece muito nas relações, que a gente precisa... Pedir pra Pedrinho dar um oi? Vou pedir. Vou ver se ele vai aceitar. Depois eu mando uma solicitação aqui pra ele. Mas eu acho que ele não tá nem na live hoje, não vi ele entrando aqui. Mas se ele entrar, eu mando mensagem pra ele entrar aqui. Não comunicar de maneira clara as suas necessidades. Uma das coisas que a gente aprende ao longo do tempo, né, que a gente confunde ao longo do tempo, a gente começa a achar que por estar casado há muitos anos com a pessoa já sabe o que a gente sente, já sabe o que a gente pensa. Então é muito óbvio dizer pra ele o que eu penso e o que eu sinto. Eu vou bater na cangalha pro burro entender, né? Assim que a gente fala, meu avô falava isso, bate na cangalha que o burro entende. Só que o burro, gente, o burro é burro. O burro não vai entender quando você bater na cangalha. Tem que dizer pro burro que você precisa, entende? Burro, por favor, eu gosto de ganhar presente no dia do meu aniversário. Burro, por favor, chega mais cedo em casa, não me deixa até tão tarde, porque eu fico cansada, sabe? Burro, a gente precisa dividir as tarefas em casa, porque eu não tô dando conta de namorar, de fazer tudo que a gente precisa, porque eu tenho necessidades, né? Eu tô em cansaço, eu tenho restrição de sono, eu tenho bebê, eu tenho isso, entende? A gente precisa deixar as nossas necessidades claras. O problema é que a gente fica esperando que o outro adivinhe o que é que eu quero. Porque afinal de contas, ele tá casado comigo há muito tempo e ele tem que saber. Entende? Então, raciocina. O outro tá centrado nele mesmo. Ele tá passando o dia inteiro no trabalho, cheio de problema no trabalho. Ele tem a própria vida, ele tem, enfim, tem 1001 problemas. A última coisa que ele vai pensar é na sua insatisfação. Então, se você não disser de forma clara as suas necessidades, o que é que você precisa desse outro, isso aí não vai pra frente, entende? Eu preciso de forma clara dizer, preciso que você esteja aqui às 6 horas. Mas amor, eu não consigo. Filho, eu preciso, porque eu tô cansada, não consigo. Eu estou sobrecarregada. Eu estou me sentindo desrespeitada quando você curte a foto de fulano no Instagram. Eu preciso que você faça tal coisa. Então, ser clara naquilo que você precisa é muito importante. Porque a gente entra nessa de, não vou falar, ele tem que saber. Isso é óbvio. Não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Porque muitas vezes o outro vai estar pensando de uma maneira completamente diferente. E aí eu preciso expor para esse outro qual é a minha necessidade. Quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso, qual é a minha necessidade mesmo, né? Porque senão eu nunca vou me sentir suprida se eu não souber dizer isso de forma assertiva, clara e objetiva. Ok, amores? Outra coisa muito importante nas relações que a gente acaba deixando de fazer e acaba entrando numa zona muito ruim é a história do querer sempre ter razão. Lembra que uma vez eu tava braba lá em casa, logo no início do meu casamento, que eu tava querendo separar. E eu falei que eu não queria mais, que eu tava nervosa, que aquilo pra mim já deu, e aquele estresse mesmo de quando o relacionamento começa a entrar na rotina e começa a acontecer coisas que você não gosta. Que é natural, tá? Você acha que acontece só nessa casa? Não, aqui em casa também acontece, na casa do vizinho também acontece, na casa de todo mundo acontece. E você pode trocar de marido 10 vezes, você vai ter 10 problemas diferentes, tá? Isso é natural, todo mundo tem. Que é justamente querer sempre ter a razão. E nesse dia que eu tava brava lá em casa, meu pai falou comigo assim... Ele foi lá em casa, meu pai, né? Porque eu tava brava e ele tava com medo de eu voltar a ter que comer na casa dele, né? Porque eu dou um prejuízo significativo. Então o que ele fez? De jeito nenhum, vou aí resolver o problema. Foi lá, né? E aí meu pai falou o seguinte comigo. E eu nunca mais esqueci dessa frase. Ele fala assim, minha filha, só consegue ficar casado quem aprende a ser feliz e não ter razão. Enquanto você ficar buscando ter razão em todas as discussões, você nunca vai ser feliz.
Aprende a escutar e deixar passar. Aprende a relevar. Aprende a deixar a poeira baixar. Aprende a pensar diferente e entender como ele tá pensando e como foi que ele chegou naquele pensamento. Ele tá enxergando de um outro lugar, entende? De um outro ponto de vista, né? Então, pensa aí, vocês que estão me acompanhando há mais tempo aqui na live, eu fazia uma live de costas para esse lugar que eu tô agora. Aqui é onde meu paciente fica sentado enquanto eu tô aqui na mesa. Minha mesa fica desse lado de cá. Então, geralmente, eu fazia as lives nesse lado de cá. Então, qual que era a visão que vocês tinham? Da minha cortina baixa, né? Da minha persiana baixa. A minha persiana, durante o dia, ela tem uma luminosidade muito legal. Ela é muito bonita, porque aparecem as arvorezinhas, o céu azul é bem lindo. Mas à noite não é nada, é só uma persiana branca. Então tinha gente que chegava, quando eu fazia a live, o que aparecia atrás era uma parede branca, apenas. De vez em quando ainda aparecia minha florzinha, a minha orquídea atrás, mas geralmente era só uma parede branca. Eu mudei de ângulo e tudo que vocês veem agora é completamente diferente. Hoje vocês veem os meus livros, os berequetrés que eu ganhei já de presente, os elefantinhos que eu trouxe da África, enfim, a foto da minha família aqui, enfim. Hoje você tem uma noção muito de outro ângulo da minha sala, que é completamente diferente do ângulo que você tinha até 3, 4 lives atrás. E o ponto de vista faz toda a diferença. Então, quando você tá numa situação onde você quer ter a razão, muitas vezes você tá tendo a razão e o outro também tem a razão. Cada um no seu ponto de vista, na sua forma de enxergar as coisas. Relacionamento, a gente se relaciona com pessoas diferentes da gente. Que bom, né? Porque eu sou um porre, eu ia detestar ser casada comigo. Só Rinaldo pra aguentar. E ele também, eu tenho certeza que ele não ia se aguentar. Ainda bem que ele casou comigo, porque ele não ia dar conta. Por quê? Porque geralmente a gente busca alguém que é diferente da gente mesmo, né? Que tem pontos diferentes, né? A única coisa que precisa ser igual, hoje eu falei isso com uma paciente minha, a única coisa que precisa ser igual é valores e objetivos de vida. O resto a gente faz dar certo. Os valores e os objetivos precisam ser os mesmos. Mas personalidade, forma de... enfim, isso daí a gente ajusta. Então pensa comigo. A forma, o ângulo que a gente está olhando... Então o ângulo da minha sala que vocês tinham não era o ângulo coloridinho de plantinha, de não sei o quê. Vocês tinham um ângulo branco ali, que não tinha nada. Então, mudar isso fica mais bonito, fica diferente, fica completamente diferente. O ângulo muda tudo. Então, muitas vezes o outro tá enxergando algo que você não enxerga. Ou muitas vezes também esse outro tá numa posição que ele não consegue enxergar aquilo que você tá dizendo, né? Então, entrar nesse embate de briga, de discussão, enfim, não chega em lugar algum. Porque nós dois estamos certos. E aí o que acontece? Quando a gente quer ter razão, geralmente a gente entra numa rivalidade, onde o outro precisa... Eu já vi muito isso acontecer. A esposa começa a não fazer... Não, então também não vou fazer tal coisa por ele, porque afinal de contas ele não faz por mim. Ah, mas também eu não vou fazer tal coisa, porque se ele não faz também... Com questão sexual, isso é muito comum. Ah, ele não faz nada em casa, então também eu não quero fazer nada com ele, porque eu não sou obrigada a ter que transar com um cara que não me ajuda em nada em casa. Entende? E aí, isso melhora? Não, porque aí além de não ter divisão de tarefas, também não tem uma vida sexual boa. E aí depois começa, mas já que ela não faz sexo comigo, também eu não vou comprar o presente dela do aniversário dela. E aí, mas já que ela não faz tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Quando a gente vai vendo, a gente entrou num ringue, onde nós dois agora não somos mais cúmplices, nós não somos mais uma equipe, a gente passou a ser rival de times diferentes e cada um querendo ter mais razão que o outro. Então, se você é a dona da razão, já começa a se desconstruir. Esse foi um dos meus maiores erros na minha relação, até eu aprender que eu não tinha razão sobre tudo, que meu marido não me ouça, mas até eu aprender que eu não tinha razão sobre tudo e que muitas vezes ele estava certo, que eu precisava escutar e que meu discurso girl power, sabe? Eu tô certa, se não gostar de mim, vira as costas e vai embora. Isso nunca favoreceu a minha relação. Pra você ter uma relação saudável, você precisa aprender a não entrar num ringue de batalha, de rivalidade, onde eu quero ter a razão o tempo todo, porque razão não leva ninguém pro lado da felicidade. Anota aí o que o filósofo contemporâneo, o senhor Dalcio Santos Júnior, disse um dia pra mim. Pra ser feliz, a gente precisa não ter razão algumas vezes. Então, abre mão da tua razão. Abre mão. Por que você se apaixonou? Por que você se casou? Justamente porque você abriu mão da razão. Você tava sem razão na hora, né? Você tava tendo comportamentos demenciais. Em sã consciência, ninguém casa. Ninguém casa. Eu conheço uma pessoa que tem agora seus 60 e poucos anos e nunca casou. E uma vez eu perguntei pra ela, né? Falei, cara, como foi tua vida? Você não namorou, não casou? Não...
Ela falou, não, Roberta, eu me apaixonei, eu namorei sim, mas o que acontece? Quando eu pensava, essa pessoa é extremamente racional, e ela falava assim, quando eu pensava nas confusões que isso ia dar, e nos problemas que isso ia me trazer, nos desconfortos que isso ia me trazer, eu pensava assim, bicho, vale a pena não. E largava pra lá. Então eu não casei por isso, não foi porque eu não me apaixonei algumas vezes, gostei e tal, mas quando eu entrava na sã consciência de que eu ia ter que abrir mão de muita coisa, de que eu ia ter que me estressar muito, de que eu ia, aí eu saía fora. Entende como a gente não se relaciona por sã consciência, a gente não começa as coisas por sã consciência. Por isso que é necessário pra gente ter um relacionamento se apaixonar. Porque se eu não me apaixonar, eu não vou ter um relacionamento. Porque só na racionalidade, cara, é muito difícil você se apaixonar por alguém. Só na racionalidade é muito difícil você escolher alguém, né? Então é muito necessário esse momento de paixão. Mas não entre nesse erro de sempre querer ter a razão. Resolva os problemas. O quarto, que complementa esse, é o excesso de briga, excesso de embate. As brigas, elas tendem a piorar com o tempo. As discussões, quem aqui, responde aí pra mim nos comentários, quem aqui já resolveu algum problema brigando? Eu não sei vocês, mas lá em casa nunca, em nenhuma briga a gente conseguiu chegar no consenso. Nunca, nunca. Geralmente na briga a gente se magoa, a gente machuca o outro, a gente faz mal à pessoa que a gente ama. Na briga a gente se estressa, a gente se irrita, a gente chora. Enfim, na briga a gente põe as nossas reações emocionais pra fora e tem comportamentos disfuncionais em alguns momentos. Isso é o que a gente faz durante a briga. Resolver problema é na conversa. Não adianta. Então eu já briguei muito nessa vida, viu? Bastante. Geniosa como sou, já briguei algumas vezes. E eu aprendi nos últimos anos que brigar não resolve o problema. Então lá em casa agora a gente tem uma regra. Enquanto um briga, o outro fica em silêncio. Então é assim mesmo. Vai brigar sozinho. Então reclama. Fica lá igual, né? Reclamando na cabeça. E o outro fica em silêncio. A última vez que meu marido tava bravo comigo foi assim. Ele começou a reclamar de uma coisa, eu tava em silêncio. Em silêncio eu estava, em silêncio eu continuei. Ele falou assim, você não vai dizer nada? Eu falei, Por quê? Se eu disser, a gente vai começar a brigar. Então eu não tô bem, você também não tá, vamos dormir, amanhã a gente conversa. Dormimos, no outro dia nós conversamos. Sempre foi assim? Não era mesmo, a gente quebrava o pau. Mas o que acontece? Quebrar o pau não resolve nada. Você se desgasta, você desgasta a tua relação, você fala coisas que magoam, que muitas vezes vão ficar ali dentro do outro por anos. Por anos vai ficar ali dentro do outro, causando mágoa, causando ressentimento, coisa que eu não precisava ter dito. Então a gente já adotou esse combinado lá em casa. Enquanto um grita, enquanto um fica bravo, enquanto um tá nervoso, o outro, pra não se exaltar, pra não ficar bravo, pra não ficar nervoso, já passa a mão na chave do carro e desaparece, né? Porque apartamento pequeno é assim, você briga, você tem que ficar olhando pra fuça do carro, né? Então é isso que acontece. Então lá em casa a gente já fez um combinado. Como estamos insatisfeitos, a gente reclama, não fica quieto não. Tem que falar, tem que dizer o que tá machucando, tem que dizer o que tá doendo, mas isso precisa ser de forma assertiva. Se vira uma briga, se vira discussão intensa, começa a desgastar. E aí aquela sensação de prazer lá do início da live que eu falei com vocês, né, do circuito do prazer acionado, vai diminuir. Então quanto a gente já entrou nesse combinado lá em casa. Deve ter umas 3 semanas que não tava bravo comigo reclamando. Eu fiquei em silêncio, muda. Eu fiquei até com orgulho de mim. Então, olha, se tem uma pessoa que tem dificuldade de ficar muda na hora de uma briga, que ela sabe que ela tá certa, sou eu, tá? Eu tenho uma dificuldade terrível. O extrovertido é assim, introvertido tem mais facilidade de medir as palavras e tudo mais. A pessoa que é extrovertida, que fala muito, enfim, que é muito pra fora, que se expõe, que não tem medo, geralmente tá nesse erro de querer discutir tudo. Um ponto da maturidade, mano, se você quer discutir tudo é porque você é uma pessoa imatura. Uma pessoa madura sabe o que dizer na hora certa. E sabe a hora que é a hora de ficar quieto. Então, assim, eu tinha aquela coisa de que a gente não podia dormir brigado. Mudei de ideia. Pode dormir brigado sim. Desde que você não vai ter uma briga, vira cada um pro canto, no outro dia vocês vão estar descansados, menos estressados. Aí conversa, aí vai dizer o que tá magoando, o que tá machucando. Por quê? Porque vai dar tempo de você pensar. Porque na hora que eu tô emocionado, que eu tô com raiva, eu projeto essa raiva em forma de agressividade. Eu coloco em cima do outro a minha agressividade, a minha frustração, o meu nervosismo, tá? E se você é casado com uma pessoa que é assim, que reclama muito, que grita muito, que... Primeiro que você tá numa relação abusiva. Segundo, você precisa entender que a gente não discute com ninguém que tá nesse ponto, sabe? Não vale a pena. Por quê? Porque ele não tá em sã consciência, ele tá estressado, tá num nível, um tom acima, tá nervoso. Então não adianta arrumar confusão com esse tipo de gente, né? Eu tinha um professor que brincava com a gente assim, com doido a gente não discute.
Então, se a pessoa tá braba ali, tá nervosa, tá tá alterada, não adianta você tentar entrar em discussão com ela, entende? Porque ela não vai te ouvir, ela só quer dizer, ela quer botar pra fora, aí vai virar aquele eterno, eu boto pra fora, você bota pra fora, e daqui a pouco a gente tá discutindo, tá no embate interminável, e o que acontece? Isso vai acontecendo com cada vez mais frequência e desgastando cada vez mais a relação. Então aprenda a não brigar, porque muitas vezes na briga você tá certo e o outro também. Então, silêncio, não briga. Escuta o que o outro tá dizendo, respira fundo. Quando for no outro dia, bota aquele café da manhã e fala, agora nós vamos conversar sobre o que eu tô muito magoado com você. Porque eu senti isso do que você fez ontem, aquilo não foi legal, eu estou me sentindo mal. E aí, o ponto é esse, ó, anota essa dica que eu vou te dar aqui, essa orientação, porque profissional não dá dica, dá orientação. Você vai dizer pra essa pessoa como você se sente e não o que ela fez. Porque muitas vezes nos nossos relacionamentos, a gente magoa o outro sem querer magoar. A gente faz com o outro sem querer fazer. Então, muitas vezes, o teu julgamento vai soar como um negócio que não cabe, né? Então pensa, se eu chegar aqui e falar assim, vocês fazem errado, vocês precisam cuidar do relacionamento de vocês, o que vai parecer? Vai parecer que eu tô acusando, né? Acusação. Agora, quando eu chego aqui e conto uma vulnerabilidade pra vocês, né? Igual eu contei que há 2 semanas atrás meu marido tava rezando uma missa na minha cabeça e eu deixei ele falar sozinho. Quando eu conto essa história pra vocês, a gente estabelece uma conexão. Por quê? Porque cai como aí, não é assim? A gente estabelece uma identificação. Vulnerabilidade faz identificação. Então, muitas vezes, dentro das nossas brigas, a gente quer julgar o outro. Ah, você fez isso, você faz aquilo, você não me valoriza, você não me ama, você não cuida das crianças, você não faz tal coisa, você não chega no horário. Só que isso, ele tem os motivos dele. Mesmo que não façam nenhum sentido pra você, tem os motivos dele. Então, é muito importante você saber dizer como você se sente quando ele faz. Por quê? Porque isso te coloca na posição de vulnerabilidade e não de julgamento. E quando eu tô vulnerável, o outro tem muito mais tendência a empatizar com o meu discurso do que o contrário, tá? Então, quando eu demonstro a minha vulnerabilidade, quando eu demonstro o que eu sinto, quando eu demonstro que eu tô triste, que eu tô chateada, quando eu digo claramente, quando você se comporta assim, eu me sinto triste. Quando você se comporta assim, eu me sinto vulnerável. Quando você se comporta assim, eu sinto ciúmes. Quando você se comporta de tal maneira, eu me sinto desrespeitada. Então, quando você fala isso, se essa pessoa te ama e ela tá ouvindo o que você tá dizendo, automaticamente ela vai considerar o que você tá dizendo. Por quê? Porque se eu amo alguém, eu não vou querer que essa pessoa se sinta desrespeitada. Se eu amo alguém, eu não vou querer que essa pessoa se sinta enciumada. Se eu amo alguém, eu não vou querer que essa pessoa se sinta estressada, chateada, irritada com essa relação. Pelo contrário, eu quero que ela se sinta feliz, né? Eu quero que ela se sinta satisfeita do meu lado. Então, as brigas elas só servem para desgastar o relacionamento e não resolvem absolutamente nenhum problema. Então, sai do ringue, tá? Sai do ringue. Pra você fazer seu relacionamento dar certo, você precisa sair do ringue. Sair dessa competição. Ninguém sai ganhando em competição no relacionamento. O relacionamento só funciona se os dois trabalharem juntos. Se forem equipe. Se começar essa coisa de, eu faço isso, mas você não faz aquilo. Mas eu faço aquilo, mas você não faz isso. Mas eu faço... E acabou. Acabou. Pode assinar o divórcio e seguir cada um pra sua casa. Porque não vai funcionar. Relacionamento só funciona se nós dois trabalharmos juntos pra fazer essa birosca funcionar. Porque se a gente não tivesse a escolha, não fizesse a escolha de fazer o trem funcionar, não vai funcionar. A gente querendo, se esforçando e trabalhando em equipe, é muito difícil ser casado. Agora, se a gente for trabalhar na competição de quem tá certo e quem tá errado, de quem dá conta e quem não dá, de quem faz mais e quem faz menos, acabou. Eu posso desistir, pendura a certidão de casamento e volta pra casa do teu pai. Porque não vale a pena ficar casado dessa maneira. Porque você só vai se desgastar, se estressar e piorar cada vez mais seu relacionamento. Então, anotem aí os 4 passos. Não ter momentos de prazer, os 4 erros. Não ter momentos de prazer, não se comunicar de forma clara, não comunicar de forma clara as suas necessidades e suas expectativas, querer sempre ter a razão e excesso de brigas. Então, guardem esses 4 pontos aí. Mais uma vez, vou convidá-las para o nosso encontro no dia 7 de junho. Eu vou falar sobre relacionamentos, vou explicar para vocês um pouquinho da minha trajetória, do porquê eu cheguei até aqui falando de relacionamento, porquê que eu comecei a carreira atendendo transtorno alimentar e acabei caindo em autoestima feminina, em relacionamentos, porquê que eu cheguei até aqui e porquê que foi tão importante para mim começar esse processo, né? De trabalhar tanto a minha relação quanto trabalhar aqui também relacionamentos. Hoje, basicamente, meus atendimentos são 99% sobre relacionamento. 1% é transtorno alimentar. O restante
é relacionamento. Por quê? Porque as pessoas têm sede de aprender a se relacionar. A gente tá num mundo muito egoísta, muito egocêntrico. Cada um vivendo por si, Deus vivendo por todos, dando conta de todos, né? Então, esse discurso todo girl power, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quiser, não resolve o problema de casamento, tá? Esse discurso de que cada um faz o que quiser, que cada um vive como quiser, que eu não sou responsável pelo que o outro sente, enfim, eu falo o que eu quiser, problema do outro que ele sente, isso não dá certo em relacionamento. Então, dia 7 de junho aí, salva já faz a tua inscrição, só participará da aula. E, gente, olha só, é aula, tá? Vai ter conteúdo. Não é pra assistir a live passeando pela casa, lavando louça, vai ser uma live de conteúdo, ó, caderninho na mão, canetinha. Fecha a porta e fala pros seus parentes, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu marido: bem, eu estou em aula. Tem um curso aqui agora, tem uma aula que vai me ensinar a lidar melhor que você. Então me deixe, ou então assista comigo, tá? É aula, vai ter conteúdo de valor. E eu quero que vocês aprendam mesmo de verdade como lidar com vocês mesmos e, consequentemente, como lidar com as pessoas. Então já se inscreve, o link tá aqui, ó. O Gustavo deixou aqui pra vocês, ó. Só clicar no link, faça a sua inscrição, que somente quem tiver inscrito que vai ter acesso a essa live, tá? A essa aula VIP. Ok, meus amores?